Pessoal, começando mais um episódio do Expandicast. Hoje trouxe nada mais, nada menos do que ele, Rafael Cisneiros, que está à frente da empresa Pau Brasil Arquitetura, o homem da arquitetura. E eu vejo muito ele falar sobre iluminação e eu vou tirar várias dúvidas sobre isso e muito mais aqui nesse episódio. Sem falar que a gente vai falar de empreendedorismo, né, meu amigo? Com certeza. O Rafael ali, que iniciou aí essa sua carreira de empreendedorismo com escritório de arquitetura, o que deve ser alguns desafios, né? Rafael, primeiramente, obrigado por estar aqui nesse episódio. Fico muito feliz de ter trazido você aqui. E, meu amigo, a gente vai bater um papo muito legal hoje. Quero também te agradecer, Saulo, agradecer ao Expandicast por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho de empreendedorismo e um pouquinho do meu trabalho junto à arquitetura, iluminação, etc. Show de bola. Rafael, então vamos lá. Eu quero saber, né? Já começa aqui contando a essência do trabalho aí com a Pau Brasil Arquitetura e como você consegue conciliar a arquitetura regional, minimalista e ao mesmo tempo acessível. Né? Eu vejo você falar muito sobre essa acessibilidade para que o sonho da construção não fique só no papel. Perfeito. Então, Saulo, quando eu me formei, eu tenho uma coisa que me angustiava muito, que eu acabava vendo clientes, amigos, etc., construindo, mas muito se reproduzindo aquela arquitetura que a gente vê no Instagram, que vê na revista, que vê na novela. E isso me angustiava porque a gente tem algo próprio nosso aqui, que é um clima quente, úmido, que não necessariamente se adequa a esse tipo de arquitetura. Pode citar aqui como o JFC, por exemplo. É um prédio totalmente espelhado, onde o sol bate, ele penetra, mas às vezes não consegue voltar, gerando ali um efeito estufa, aumentando o gasto energético, etc. Então eu percebi que a gente precisava, e tem outros profissionais que têm essa mesma linguagem, de criar uma arquitetura mais regional, mais própria, mais utilizando os materiais da região e etc. Então fui instigado nisso que eu acabei optando por uma arquitetura mais regional, certo? A questão do minimalismo é uma questão mais de gosto pessoal. Eu gosto de uma arquitetura mais simples, Sim, mais leve, sem muita informação. Então eu acabo tentando adequar isso junto com a questão regional nos meus projetos. Obviamente nem sempre isso eu consigo, porque tem clientes que têm gostos próprios, que eu gosto de um estilo mais clássico, mais contemporâneo, mas sempre tentando aliar isso dentro dos projetos. E a questão que eu acho que é o pilar principal da arquitetura, dos meus projetos, é a questão, não digo tanto acessibilidade, mas viabilidade. Eu acho que é uma palavra melhor. Porque a gente vê, principalmente quando eu acabei de me formar, clientes que faziam projetos, começam a criar expectativa, quero uma piscina, quero um quarto master, com banheiro master e etc. Mas às vezes isso não condizia com o que cabia no bolso dele. E às vezes o cliente tinha condições, mas mesmo assim o tipo de mármore, o tipo de granito, o tipo de porcelanato não acabava cabendo no bolso dele. Ele iniciava o projeto, finalizava, mas não conseguia executar. Então a proposta é justamente tentar fazer com que a arquitetura saia do papel e vá para a obra, vá para o campo e seja executada no caso. Então foi tentando aliar esses três pontos que tem esses três pilares aí. E com certeza isso se tornou muito possível, né? Tanto Sim. é que você está aqui na minha frente justamente por isso, que hoje você tem ali empreendeu nessa área e que vem dando muito certo. Sim, com certeza. Muitos clientes, teve um caso recentemente de um rapaz que tinha contratado uma outra profissional e ele não teve muita preocupação, por exemplo, com a questão de valores. Quando foi orçar com construtoras, o valor mais baixo que ele tinha encontrado foi R$600 mil, mas o ticket que ele queria gastar era R$350 mil. Então ele teve que refazer o projeto e aí ele me contratou, fizemos o EVF, que é o Estudo de Viabilidade Financeira, que é justamente o que dá embasamento e faz com que a obra seja viável. E aí nesse caso, esse cliente especificamente, ele conseguiu viabilizar a obra dele, fazendo esse estudo específico e fazendo com que o projeto caiba no bolso dele. E vem aqui, Rafael, por que empreender? Você já vem de uma família empreendedora? Me conta mais sobre quem é o Rafael, quem é Rafael por trás ali da Pau Brasil. Como começou esse instinto aí dentro? Fala mais alto. Então, meu pai é dono de mercearia, tem um bar em mercearia. Legal. Então, desde pequeno, estava sempre lá na mercearia ajudando ele. Minha mãe também trabalha na mercearia. E eu via meu pai trabalhando domingo a domingo, fazendo o que seria possível para dar oportunidade para a gente. Sim. E isso acabou sendo uma escola também. Ele sabe negociar muito bem, apesar de ser um comércio muito simples. E apesar disso, eu até citei,
ele não queria que eu empreendesse. Ele queria que eu buscasse principalmente o concurso público, ou então trabalhasse via CLT dentro da arquitetura como um todo. Seja bem-vindo. Mamãe também queria que eu fosse, né, um funcionário público, uma coisa que nunca se encaixou Sim. no meu perfil. E seja muito bem-vindo, né? E nos tornamos empreendedores, olha aí. Mas eu acho que é muito pelo aquele instinto de proteção, né? Com certeza. Meu pai, como eu disse, trabalha domingo a domingo. É. E às vezes ele abre a mercearia às 7 da manhã, fechava antigamente às 22 horas, hoje às 21. Então ele via o desafio que era, querendo ou não, o cansaço que era, e aí ele via outros colegas, até consumidores da própria mercearia, que eram concursados, até tinham um salário fixo, uma renda maior, então ele queria isso pra mim. Sim. Mas eu não optei muito por essa área, não. Não, eu também, então, muitas vezes os pais, né, erram muito por conta de, talvez seja um objetivo deles e não Sim, nosso, né? É verdade. E que tá tudo bem também, como você falou, proteção, né? Eles queriam o melhor pra gente e tá tudo bem com isso. Só que não se enquadrava, esqueceu de combinar com a gente, né? Com certeza. Então, assim, e outra coisa também que eu vejo, Rafael, às vezes as pessoas têm a falsa impressão que o funcionalismo público ele vai dar uma estabilidade maior do que uma empresa. Com certeza. Talvez no início até tá certo, né? Porque os dois ali no início, ok. Mas, cara, se você tiver a sua empresa, né, tiver muito bem alicerçada, ela vai lhe dar muito mais possibilidade, inclusive, do que o funcionalismo público. E esse público. foi o motivo de empreender. Eu não me via, entre aspas, estável, né? Porque se diz muito estabilidade, mas para mim estabilidade não existe, mas eu não queria muito estar nessa vida, vamos dizer assim, monótona, entre aspas. Claro que os desafios são bem, citando o próprio nome, desafiadores, mas eu queria ter essa possibilidade de arriscar, de procurar novos meios, etc. Eu via como a questão do funcionalismo não me dava essa possibilidade. Até poderia dar, dependendo do cargo, uma vida um pouco mais estável, mais confortável, mas não era muito o que eu queria para minha vida. Eu tenho um amigo que ele é casado, né, com uma... ela é policial rodoviária federal, um emprego que muita gente dos sonhos, né? Sim. E ele fala, ele diz, cara, eu não sei como é que ela consegue ficar ali, né? Porque, beleza, ela sabe o que vai ganhar todo mês, mas eu não sei porque isso motiva ela, porque o que me motiva é não saber disso. Eu tenho um passado disso e muitas vezes do que ela ganha, e ela vê, né, que o quanto eu posso proporcionar de viagem e tudo mais, eu não sei como é que ela aguenta. Eu dou risada porque é exatamente isso, né? Então eu tenho um eletricista que é meu parceiro, hoje ele se formou até em engenharia elétrica, mas ele tem um filho que era era concursado no Corpo de Bombeiros. E aí esse rapaz não estava muito feliz lá, pegou uma licença de 4 meses e foi trabalhar com o pai. E o pai competente, muito competente, cobra corretamente. E ele começou a perceber que o que ele ganhava no Corpo de Bombeiros, às vezes ganhava uma semana trabalhando com o pai. Acabou que pediu a exoneração, tá trabalhando hoje com o pai. E aí pra você ver, a questão do empreendedorismo dá essas possibilidades. Pois é. Então, é isso, né? Mas me conta assim, o que fez, né? Você escolheu o caminho de fato do empreendedorismo e abrir um escritório de arquitetura mesmo diante de um cenário que muitas vezes além de desafiador, às vezes é desmotivante, né? Com certeza. Bem, eu acho que muita gente não concorda às vezes quando eu falo isso, mas é uma coisa meio de paixão mesmo. Eu tinha essa vontade da arquitetura, não falando tanto do empreendedorismo nesse primeiro momento, mas eu queria ser arquiteto desde pequeno. Quando o vizinho construía perto da minha casa, eu ficava o dia todo vendo a obra, maravilhado. Meu pai depois fez um andar, eu chegava do colégio, ia correndo, ficava lá o dia todo na obra. Então era uma paixão no sentido do criar, eu gostava disso. E eu não queria desistir disso, vamos dizer assim. Eu não acreditava até certo ponto que só ficaria nessa, eu teria que fazer um concurso de arquitetura, então eu queria que ser CLT de arquitetura, porque eu queria ao mesmo tempo ter esses desafios, ter possibilidades de fazer uma série de coisas, mas ao mesmo tempo eu queria perseguir esse sonho. Então a única possibilidade que eu tive, que eu vislumbrei particularmente, foi empreender, para me dar possibilidades de abrir o escritório no primeiro momento, depois crescer a equipe e aí com o tempo conquistar os outros sonhos que ainda estão ali guardadinhos, mas eu acho que o empreendedorismo foi uma coisa mais motivacional mesmo, de estar ali querendo empreender a partir desse sonho. Cara, e engraçado, né? E a arquitetura, né? Como isso mexeu desde cedo, né? Você
falou da obra que você ia correndo, né? Sim. Como isso lhe motivou, né? Como é Sim. engraçado, né? Quando, meu amigo... É propósito, né? Quando o propósito tá lá, meu amigo. No princípio, os pedreiros achavam que eu tava lá porque meu pai pedia pra eu ficar vigiando eles lá. Mas na verdade é porque eu gostava mesmo. Mal sabia eles que ali estava se formando já um arquiteto, Sim. né? Não de formação, mas de Vivência, né? de vivência, de intenção, pelo Sim. menos, né? Meu amigo, você falou lá na pauta, né, que os 3 primeiros anos foram os mais difíceis. Foi. Um baixo faturamento, pouca experiência, chegando a apenas 9 mil em um ano. Sim. Como você conseguiu manter essa persistência e qual foi a virada de chave para mudar esse cenário? Foi um pouquinho do que eu falei. Eu tinha essa paixão, esse sonho. Isso foi no seu primeiro ano depois de formado, é isso? Foram durante os 3 anos. Os 3 primeiros... Os 9 mil foi no 3º ano. Ou seja, foi pior do que o que eu falei aqui. Foi, no início foi bem pior. Até num princípio, assim, no primeiro mês, eu acabei surgindo 3 oportunidades de proposta. E eu até fiquei feliz. Olha, eu acabei me formando agora, já tenho 3 oportunidades, não fechei nenhuma. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo, né, o porquê não fechou, não sabia vender, não sabia exportar, não sabia precificar, não sabia Se mostrar seu posicionar. valor. Mas foi essa questão, primeiro, da paixão, do amor, porque eu não acreditava muito que eu poderia só ficar nisso e acabou, era isso, era desistir. Então, eu nunca pensei em desistir. Então, foi persistindo e tentando entender o que é que eu estava errando. E aí, com o tempo, foi um pouquinho de saber vender, com o tempo foi a questão do posicionamento, de mostrar meu valor, foi a questão de fazer um bom serviço para que o cliente retornasse. Então, Sim. pouquinho em pouquinho foi se fazendo uma carteira de clientes. Então, foi essa questão da persistência. E aí, isso começou a agregar um pouquinho mais a partir do 3º ano. Mas até o 3º ano, realmente, foi um pouquinho complicado. Nunca pensei em desistir, mas... Se surgisse a ideia, eu acho que não seria uma má ideia desistir naquele momento, não. Não, com certeza. Mas que bom que você não desistiu, né? Sim, graças a Deus. E aí o empreendedorismo é muito sobre persistência, né? Resiliência, né? Eu acho que essa é a principal palavra ali no empreendedorismo, né? É essas pancadas que a gente vai tomando que vai ganhando, que a gente vai ganhando força. Sim, com certeza. Né? Tenho amigos que, inclusive, até vez por hoje, acabam desistindo mesmo da profissão, procurando os meios. Eu fiquei bastante triste, assim, com um conhecido meu, né? Formado em arquitetura. E, cara, ele totalmente revoltado com o cenário, revoltado porque ele não conseguia. E aí eu disse, cara, eu conheço alguns, inclusive citei você, eu conheço alguns que tá se dando bem, pô. Então, assim, talvez isso não seja um problema de mercado, né? Sim. E assim, quando eu falei, eu só piorei a situação, porque ao invés de ajudar... eu acho que ele se sentiu, né, afetado com o que eu falei e até foi pior. Eu até parei a conversa, mas é muito sobre isso, né, de você aprender, né, a lidar com o mercado como qualquer outro negócio, outra profissão. Eu acho que às vezes, Saulo, ocorre que nós, profissionais de modo geral, mas arquitetos, a gente acaba só olhando pelo lado do prestador de serviço, que a gente tem que saber fazer um projeto, saber questão de iluminação, questão de insolação, de ventilação. Toda essa parte técnica como todo é importante, mas é nossa obrigação saber. Isso que vai definir se somos um bom ou mau profissional. Mas tem toda aquela parte do empreendedorismo, que é a questão da gestão, que é a questão do posicionamento, que é a questão do marketing, que é a questão da gestão da equipe e todas as outras facetas do empreendedorismo que, infelizmente ou felizmente, você tem que aprender na raça, porque na faculdade você não vai aprender isso. E quando você não entende que você precisa ser empreendedor/empresário, vamos dizer assim, você não vai sair do local, não vai sair do lugar. Então foi mais ou menos esse ponto virada de chave, que virou ali. A chave, exatamente. Quando eu percebi isso, eu fiz alguns cursos para ganhar um pouco desse corpo, desse conhecimento, para perceber isso. Mas eu acho que falta isso a muitos profissionais. Tem um amigo meu, já teve nesse podcast, Fabiano Alvim, e ele fala muito bem sobre isso. Ele é dentista, né? A área dele é implantes. Sim. E ele falando disso, poxa, na faculdade a gente se forma muito bem tecnicamente, mas a gente não se torna empreendedor. Não, a gente não tem nenhum tipo de
orientação voltada para isso. E imagine na sua área também, a minha TI também é a mesma coisa. Sim. Então a gente vai aprendendo meio que na raça ali, né? Muito no feeling, às vezes com, né, essas experiências prévias que nós tivemos, né, com os pais empreendendo, ou vendo alguém, modelando alguém, enfim. Que a gente vai conseguindo sair, né, e se mostrando ao mundo, né, a nossa qualidade, que a gente, né, eu estava falando no podcast passado justamente isso, né, que você, como você mesmo falou muito bem aqui, ser bom tecnicamente é meio que uma obrigação, né? E meio que o seu concorrente também é. Sim. Mas a diferença é como você se posiciona, como você se mostra, como você se coloca no mercado, E outra como coisa. os outros te veem. Eu dei uma palestra uma vez sobre network, e eu falando isso, que muitas pessoas acham que network é conhecer o maior número de pessoas. Na verdade, não. O bom network é as pessoas te conhecerem. Sim. E saber o quão você é bom naquilo que você faz, a sua credibilidade e a sua autoridade perante o mercado. Esse é um bom network. E você estava comentando sobre a questão do técnico, da obrigação, mas imagina aquele profissional que não é um bom profissional, mas por saber se vender, ele acaba fazendo mais fechamentos, vende mais. Então a gente precisa acabar aprendendo um pouquinho a se vender, porque senão vai dar espaço para os profissionais que são maus profissionais. E o bom profissional, né, pensando por esse lado, o bom profissional que não se mostra, ele é responsável pelo mercado, né, de estar do jeito que está. Com certeza. Porque se ele não se mostra, o mau profissional utilizando isso, está deixando o mercado defasado, está deixando o mercado mal visto. Com certeza. Então o bom profissional, ele tem também responsabilidade sobre isso. Simplesmente porque ele acha que isso não é dele, né? Ele já é muito bom naquilo e não precisa disso. Então, assim, eu falo isso pro meu irmão direto, né? Que tem uma frase que ela é atribuída a Júlio César, né? Imperador romano, que ele diz assim: não basta você ser, você tem que parecer ser. É verdade. Né? Então, as pessoas, elas não estão ali, né? O seu vizinho, o quanto o seu vizinho, os seus amigos, os seus parceiros, pessoas que você passa ali no dia a dia, sabe o quão bom é você naquilo que se faz. Isso é uma coisa que eu errava bastante. Até precisei um pouco de terapia, vamos dizer assim, porque eu sou bastante tímido. E aí, ali mais ou menos 2020, antes da pandemia, eu comecei a falar um pouquinho sobre essas questões e ganhar mais confiança mesmo, Sim. no sentido de me mostrar um pouquinho das minhas competências, das minhas mais-valias. E aí foi aí que eu tive a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, o que eu faço, que muita gente não sabe que o arquiteto faz. Sim. Não sabe das outras E valências. a importância, né, Sim. Rafael? Porque assim, eu já fiz uma obra lá do apartamento, né, na época, e assim, o quão importante foi o arquiteto. Sim. Eu sabia o quanto eu ia gastar, não fugiu daquele orçamento, né, nem de imóvel, nem de reforma, nada. Então, assim, e eu acho que, inclusive, eu economizei. Sim. Eu tenho certeza que eu economizei, porque se fosse fazer sozinho, eu poderia ter feito 2, 3 vezes. Sim. E com o arquiteto eu só fiz uma. Sim. Não é isso mesmo? Com certeza. Mas acaba te auxiliando ali na questão das suas expectativas, né? Sim, Com- total. Total. Porque senão vai gerar uma frustração. E né? outra Sim. coisa, eu não entendo disso. Sim. Eu não entendo a parte de obra. E nem quero entender. E ter um bom profissional como você, né, ali assessorando e dizendo, amigão, isso aqui tá errado. Hoje, inclusive, como é interessante. Hoje, inclusive, a equipe, né, que fez os móveis, a movelaria lá, tava trocando uns pontos. Que depois de pronto, o arquiteto foi lá e disse assim: peraí, isso aqui tá errado. Isso aqui não era assim. Estão lá trocando hoje, justamente Sim. por isso. Eu já tinha me passado disso aí. Sim. Teve Né? uma vez que eu fiz um projeto, botei os pontos elétricos em determinados locais, e aí cheguei lá, tava a ponta atrás do sofá, a ponta atrás da cama, e aí teve justamente que fazer essa correção. Ou seja, Justamente ele por- colocou nos lugares que não deveria colocar. ele acabava colocando assim, aqui tem um ponto, aí jogava aí, não acabava nem medindo no espaço correto. Então é importante até na obra mesmo você ter essa Sim. orientação, verificar se está conforme o projeto. Você quer ver uma coisa importante também, Rafael, que as pessoas não sabem? Como o arquiteto é importante no recebimento do apartamento. A vistoria. A é verdade. vistoria. Cara, o quanto é importante. Outra coisa que eu passaria despercebido. E o arquiteto foi lá para medir,
né? Ver o piso, ver se Piso, tá tudo, né? ela Lá, tava arranhada. batendo lá com Sim. um coisinha lá, né? Nos azulejos. Estava oco, né? Vendo se tava oco, vendo se tava. Cara, o quanto de item que ela teve. Eu digo, cara, eu vou dizer. Eu já tava com pena da construtora, pra você ter ideia. Né? Eles que têm um pouquinho de raiva da gente. Que a gente acaba pontuando muita coisa. Mas tá certo, né? Deveria Não, fazer o serviço O certo. cliente tá pagando pelo aquele apartamento em perfeito estado, tem que entregar em perfeito E o que eu estado. fiquei impressionado assim, mas era coisa que eu já tinha me passado já, ia entregar daquele jeito mesmo, Sim. entendeu? E o quanto importante. E as pessoas não têm nem noção de que um arquiteto, nesse momento, ele é importante. Tá E a ali. vistoria é um valor muito insignificativo, assim, para esses Mesmo pontos. que simbólico, né? Exato. E, cara, olha, paguem, viu? Paguem, que vale muito a pena. Você tá recebendo um apartamento agora, já fala com o Rafael aqui, ou um arquiteto, né, que você conhece, enfim. Confiança. Recomendo o Rafael, inclusive, mas levem um profissional, porque você não vai ver tudo. É verdade. É incrível como, assim, coisas mais da mínima, né, que ela conseguia enxergar e O olhar profissional acaba. o olhar profissional. Vocês estão em obra o dia todo momento. Vocês sabem, inclusive, onde buscar os erros. Com certeza. Não é isso? Também tem aqueles erros comuns, né? Que toda construção, por exemplo, pelo menos pra mim, eu olho muito vidro arranhado. Teve uma vistoria que eu fiz que tava os 2 vidros arranhados, solicitei a troca. E aí quando a gente foi pra a nova vistoria, tinham trocado um lado e esqueceram de trocar o outro. E aí são itens que acabam, às vezes eles pegam, trocam, levam para o apartamento do lado e colocam o arranhado lá, porque eles sabem que tem cliente que não Vai percebe passar. exatamente, mas são pontos que você não vai querer estar ali com o seu vidro da sua janela, da porta da varanda todo arranhado, sendo que você pagou um novo, né? Então são pontos que são importantes. Com certeza. Rafael, eu gostei quando você falou que no início lá você precisou aprender a vender, negociar, se posicionar, e criar uma carteira de clientes, né, que voltasse a te indicar. Sim. Na prática, quais foram os principais erros que você percebeu que muitos arquitetos cometem ali naquela fase que você estava, né? E o que você aprendeu a evitar? Foram alguns, Saulo. O principal deles, na minha opinião, e vejo muitos colegas cometendo hoje, é a questão da precificação. Por exemplo, lá no princípio eu errava muito a questão da precificação. Depois, com o tempo, eu comecei a perceber que eu pagava literalmente para trabalhar. E aí eu tive que buscar entender quais eram meus custos fixos, meus custos variáveis, lucro, as demandas do próprio projeto, enfim. Caixinha de entrega de projeto, envelope, impressão, deslocamento. Então, quando eu botei isso na ponta do lápis, depois eu acabei fazendo uma planilha para isso, e aí contabilizei minha hora, que eu fazia mais ou menos no metro quadrado, na percepção, no feeling. Então, quando eu consegui metrificar isso, melhor dizendo, eu comecei a perceber que o primeiro ponto é que eu estava pagando para trabalhar. E aí, a partir do momento que eu percebi isso, meus valores de projeto, de serviços, começaram a ficar mais coerentes, vamos dizer assim. E aí eu percebi outro problema, que era que eu tinha medo de vender aquele valor. Eu não tinha confiança, eu não tinha técnica de venda para vender aquele valor, que aumentou um pouquinho. Nem você acreditava Isso. em vender aquilo, Exatamente. aquele valor. Isso. E aí eu fiz alguns cursos, o próprio Vêndice, do Flávio Augusto e outros. Legal. E comecei a entender a questão da captação, que é fundamental, que era um problema que eu tinha no escritório também, porque eu buscava um cliente, conseguia um projeto bom, ficava no operacional por um mês e 15 dias, quando acabou o serviço, mas cadê o outro cliente? Então percebi também a questão da captação é fundamental dentro de um escritório, eu comecei a aprender técnicas de venda e etc. Então com o tempo, pedacinho a pedacinho, tijolinho a tijolinho, fui aprendendo essas coisinhas que acabaram melhorando. Mas eu acho que a principal é a questão da precificação, o saber vender, a questão da captação também é fundamental. Então esses pontinhos acabam influenciando muito no escritório de arquitetura, na questão do empreendedorismo, para você crescer como todo, ter uma percepção empreendedora, como já falamos. Ô, Rafael, você acha que ter um escritório físico é importante? Aí então um ponto interessante. Quando eu estava até 2022, eu estava em casa. E aí eu queria ir para o escritório físico. Mas eu não acreditava e nem
naquele momento que isso ia me trazer mais clientes no primeiro momento e mais posicionamento como todo. Eu queria ir porque eu queria ter um espaço só para me trabalhar, porque em casa estava tendo um pouquinho de problema, zoada, incômodo e etc. Só que não é um ambiente propício para isso, né? Uma casa, né? Mas quando eu abri o escritório fixo, tive uma surpresa. Até a questão do network ajuda bastante nisso. Eu fui para uma casa que tinha outros escritórios. Legal. Um deles é o escritório de Dilson Luiz, que é hoje o presidente do CREA. Massa. Teve outro que é um amigo meu, que eu até dividi a sala com ele, que é engenheiro civil, Lucas, da Arcos. E outros profissionais, um profissional de irrigação, enfim. Quando eu fiquei lá, acabei criando essas conexões e acabaram surgindo alguns serviços de parceria, de indicação, ou até indiquei também outros profissionais, enfim. Então, para minha grata surpresa, essa questão dessa conexão, de estar ali dia a dia com as pessoas, criando conexão, foi muito positivo ter o escritório fixo naquele espaço. Talvez se eu tivesse em um outro local, mais reservado, então só com arquitetos, não daria a mesma liga, vamos dizer assim, não cresceria, mas foi fundamental naquele momento, em 2023, quando eu saí de casa, fui para um escritório fixo, para o crescimento do escritório. E aí aumentou demanda, aumentei a equipe, mas especificamente em relação ao escritório fixo foi muito bom. Em casa, né, fica um pouco mais difícil. Tem meios, né? Sim. Obviamente, para cada empresa, cada um é um modelo de negócio diferente. Não é que um local fixo seja para todo mundo a mesma coisa, né? Mas um local físico, ela proporciona geralmente muito mais fácil você fazer a ampliação de uma equipe. E até o posicionamento, né? Sim. O cliente vê você com outros olhos. Você colocaria ali numa escala prioritária, né? O espaço físico ou o aumento de equipe? Foi mais determinante para o seu sucesso? Aumento de equipe, com certeza. Aumento de equipe. Eu acho que o espaço físico foi fundamental. Foi a base. Isso, foi a base. Fundamental. Certo. Mas quando ele aumentou minha demanda, justamente por essas parcerias, aí eu precisei aumentar a equipe. Aumentar a equipe, e aí aumentar mais demandas, aumentando a equipe, e aí foi. Hoje eu tenho 2 estagiárias, tô querendo ir para uma terceira, ou então contratar um profissional mesmo, um arquiteto. Mas nesse caso eu acho que aumentar a equipe acaba agregando mais, porque você sai um pouco do operacional, você começa a ficar mais no tático, mais no estratégico, começa a ver demandas. Se vê o network também, exatamente, né? O network. Foi a sua vinda aí pro Expandir. Como é que tem sido aí a sua experiência no Expandir, cara? Eu acho que foi um pouquinho do que eu falei. A gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre isso. Sim. Falha a mim, inclusive. Sim. A gente já poderia ter tomado um café. Mas inclusive, vamos sair daqui hoje com esse café marcado. Combinado. Independente do Expandicast. Mas eu já falei até para colegas, eu acho que falei para Márcia uma vez, que eu acho que é muito mais do que fechar negócio. Sim. Se não fechasse nada, para mim, estaria valendo 100%. Mas, graças a Deus, está me ajudando muito nisso também. O Joeri fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, que fechar... Sim. Beleza, meio com obrigação, porque você tá ali para isso, mas é só a ponta do iceberg. Sim. O que de valor entrega o Expandir tá muito mais do que um simples fechado de contrato. Você tá ali com profissionais excelentes, Sara, da questão dos incêndios, Marciele, Hugo da Remax, a Juliana e outros profissionais. Primeiro que agrega no sua vida pessoal, porque você está em contato com essas pessoas, você aumenta seu nível, você está aprendendo com eles, troca ideias, você aprende também a se conectar também, porque acaba sendo uma escola ali, é muito diferente você estar com amigos pessoais, você aprende a fazer outros tipos de conexão. Eu tinha muita dificuldade nisso. É isso, você aprende a se vender também, aprende seu pitch melhora bastante, você aprende a se posicionar, a falar. Tá sendo fundamental expandir, como eu disse, se eu não fechasse nada, já tá valendo muito a pena, mas até nessa questão do fechamento tá me ajudando bastante a expandir. Teve uma pessoa que me disse assim, cara, aquele negócio daquele pitch é maravilhoso, de ter um tempo. Sim. Né? Porque assim, Saulo, eu agora vendo muito melhor, porque como você não dá pra falar tudo, sim, né? Do que você faz ali no tempo que tem. Então assim, eu tive que segmentar. E na hora que eu segmentei, eu consegui sintetizar de forma mais prática, né? Sem falar demais e sem falar o que não deveria. Falar importante, né? Falar o que é importante para o meu cliente. E aí quando eu fiz esse trabalho, aí quando eu chego no meu cliente só foi juntar tudo. Sim. E aí na hora que eu juntei tudo, a coisa fluiu. E eu digo, mas é feito para isso. Sim. Né? Cada momento ali ele é pensado, né? Para trabalhar algo, né?
do empreendedor. E acaba ajudando em conversas até simples, né? Um café, por exemplo, você faz com um possível cliente, você já tem um pitch ali formado. Sim, total. Claro que você adapta um pouquinho para a conversa, Claro. mas é fundamental em todas as áreas do negócio, da vida pessoal. Eu acho muito importante. A gente já falou aqui de várias conquistas, né? Inclusive Sim. do escritório, do trazer equipe, né? Montagem de equipe, entre outras conquistas que você falou aqui, né? Sobre a sua vida ali profissional, na sua vida empreendedora. Se você pudesse elencar dessas conquistas, a que trouxe mais clareza sobre o papel de líder e gestor no crescimento da sua empresa, qual desses seria? Eu acho que é que já conversamos aqui, que seria aumentar a equipe. Quando eu aumentei a equipe, quando eu vi a demanda, eu imaginei até que seria um pouco mais fácil, mas não foi. Porque você pensa que é só, faça isso, faça aquilo. É. Pelo menos eu pensei naquele momento. E não, você tem que aprender também a fazer esse papel de líder, esse papel de gerenciamento. Tem que aprender a ensinar o que você quer produzir dentro do seu escritório. Então foi um aprendizado muito grande para mim. Ali aquela engrenagem demorou um pouquinho a rodar, mas com o tempo fui aprendendo, fui conversando com pessoas e até sair mais do operacional, que eu pensei que ia sair mais rápido, mas acabou que não saí. Mas, então eu acho que essa questão da equipe é fundamental, foi fundamental nessa questão do papel de líder, papel de liderança, de gestor dentro do escritório do Pau Brasil. Eu fiz o curso da Dale Carnegie, né? O DCC, Sim. um dos cursos, na verdade, não fiz todos, mas e lá, né, tem lá né, as técnicas de cooperação, né? Eu Sim. acho que o mais difícil, né, da liderança, né, você ter ali as pessoas fazerem o que tem que fazer, mas motivada, Sim. né, querendo fazer. E eu acho que esse é o papel mais importante do líder, né? Fazer com que as pessoas tenham clareza, né, entendendo os objetivos, às vezes, da empresa, cultura, né, cultura, inclusive o Expandir trabalha Sim. muito isso, né, dessa cultura e como é importante as pessoas estarem ali sabendo o que tem que fazer, né? E ter os processos também certinho, delimitando, fazer Sim. certinho para ser eficiente. Sim. Isso leva um tempinho também para planejar, mas nem sabia o que era processo na minha vida. Com o tempo fui aprendendo, estou aprendendo, melhor dizendo. Dificilmente uma empresa, né, eu diria que era impossível, né? Sim. A empresa sobreviver sem processo. Sim. Processos bem definidos é que, né, é que vai te levar. Isso onde você quer chegar. agregou também um pouquinho na empresa. Foi até um dos que agregaram bastante, porque eu acabei também fazendo já projetos, arquivos padrão de contrato, arquivo de briefing, já o processo certinho para estagiário fazer o levantamento cadastral, o passo a passo de uma representação técnica dentro do projeto. Então, esses passo a passos e o processo, os arquivos pré-definidos acabam me poupando muito tempo também. Você tem algum POP lá, processo operacional padrão, de quando, por exemplo, trocou de peça, né? Você já passa ali para que ela siga mesmo e mantenha a mesma qualidade do profissional anterior? Eu fiz em conjunto com as minhas estagiárias esse Sim. processo, mas reconheço aqui que a gente não utiliza muito, infelizmente. É até um objetivo meu, tentar entender melhor, melhorar esses processos para quando existir essa substituição, ela acabar aprendendo mais rápido, mais fácil. E o que você diria que foi assim a maior barreira para que isso funcionasse? Em relação ao quê? O POP funcionar? Você vê algumas barreiras, o pessoal Eu acho que é um erro mais meu, assim, quando eu fundamentei Certo. com elas, acabamos criando o processo, mas eu não instigo a elas a utilizarem esses processos. Eu acho que eu acabo ainda fazendo uma coisa muito intuitiva. Faça isso, faça aquilo, lembre de fazer aquilo, mas já tem aquele processo ali pronto, mas infelizmente eu acabo não utilizando muito. Eu acho que é uma coisa meio minha mesmo, infelizmente, que eu preciso trabalhar com uma disciplina. Sim, de mas é normal. organizar. Sim. Nem toda, pelo menos não existe empresa que é perfeita, né? Sempre tem algo que você tem que implementar, que você Sim. tem que melhorar. São processos que são revisados. Sim. Por melhor que seja, precisa ser revisado. Sim. Então faz parte do crescimento, inclusive. Mas é uma coisa que eu diria, cara, que assim, colocar isso, implementar isso, eu acho que é de trazer menos dor de cabeça. Principalmente totalmente. quando você fala de governança, né? Porque como você tem estagiários e nem sempre o estagiário se efetiva, né? E mais por uma questão dele, né? E aí tudo bem também, às vezes Sim. são objetivos diferentes, enfim. Sim. Mas nem todo estagiário se efetiva, né? Ali como funcionário.
Então, quando vier o próximo, né, você vai ter um desgaste muito menor quando você tem um POP lá, um processo bem definido, para que ele siga, né? E principalmente manter a qualidade do anterior. Sim. E aí, com menos desgaste, e você com certeza mantém a qualidade, mas porque você fica muito no pé. Ó, já viu isso, já viu aquilo. Que são processos que, na verdade, são coisas que é repetitiva para você. Isso. E até eu falei aqui, no início foi um pouco desgastante para mim, porque eu não sabia dessa necessidade de ensinar, de mostrar os processos do escritório. E tendo isso, realmente vai facilitar, porque eu não vou precisar passar por tudo aquilo que eu passei no início. Sim. Hoje, obviamente, já vai facilitar um pouquinho ter esse processo, mas eu acho que justamente utilizá-los diariamente. Uma coisa, e aí você já pega do expandir isso aí, né? Que com certeza vai ser nosso divisor de águas agora, daqui pra frente, que é um onboarding, cara. Sim. Eu acho que toda empresa tem que ter um onboarding. Bacana a questão dos vídeos, né? Sim. Chegou a assistir? Viu algum? Ainda não, só vi Agnes hoje. Mas você vai gostar. E vai ser bom para você pegar essa experiência, porque toda empresa deveria ter um onboarding. Sim. E às vezes, dependendo da empresa, do tamanho da empresa, um onboarding por setor. Né, para saber que de fato está ali. Né, trazer mais clareza, trazer objetividade. É uma ferramenta muito importante. Sim, sim. Né, eu já vi até alguns escritórios de arquitetura aplicando esse tipo de material, esse tipo de técnica para facilitar o dia a dia, inclusive. Às vezes está ali escrito o próprio POP, mas quando você tem um vídeo ali, é outro nível. Isso não é nada, nenhum tipo de inovação que a gente traz ali. A gente vai, com certeza, expandir, ele vai aprendendo também com o mercado, né? Sim. Não necessariamente. E é por isso a riqueza do expandir, porque não necessariamente a gente aprende com outra pessoa do mesmo segmento nosso. Sim. Muitas vezes segmentos diferentes trazem insights diferentes pra gente. E adapta, né? Ao nosso meio, ao nosso cliente, ao nosso dia a dia. Você sempre, Rafael, reforça a importância de aprender a vender. Sim. E não brigar por preço. Sim. Né? Que dicas práticas você daria para um arquiteto iniciante que hoje enfrenta essa dificuldade em fechar projetos num valor mais justo? Primeiro você tem que saber quanto custa seu projeto, ou seja, quanto custa a sua hora. Boa. Então nesse primeiro ponto você tem que saber quanto é que custa a sua hora. A partir disso, eu acho que é mais questão de posicionamento. Hoje, quando a gente vai fazer a apresentação de uma proposta, a gente tem já uma proposta padrão. Obviamente muda valores e etc, mas eu começo falando um pouquinho de mim e tentando quebrar ali algumas objeções. Boa. Por exemplo, mostrando os benefícios de se contratar um profissional, um arquiteto. Tem toda a questão do custo que baixa quando você tem um engenheiro ou arquiteto dentro de uma obra. Previsibilidade, no caso. Exatamente. A questão da frustração, que já conversamos aqui. Quando você tem um profissional aliando, tirando tudo que está dentro da sua cabeça e colocando no papel para depois ir para a obra. Também é um fator que diminui frustração. Questão do conforto, segurança. Então eu vou quebrando essas objeções. A partir disso, eu passo a mostrar alguns projetos meus, ou já construídos, ou ainda em fase de projeto, para criar justamente essa confiança que eu tenho um projeto, já tenho um projeto executado. Para finalizar, coloco algum feedback, algum vídeo de algum cliente falando bem do meu projeto, no caso, uma resposta, uma avaliação sobre o meu serviço. Sim. E aí só no final eu vou tratar sobre questão de valores. Então o principal objetivo era criar esse valor dentro do meu serviço para depois vender. E aí tem dado muito certo, aumentaram bastante os fechamentos depois que eu comecei a aplicar essas técnicas. Então é isso. Aprender a precificar seu preço, saber quanto é que vale. Claro, tem toda uma questão também que é mais subjetiva, né? Dentro do seu serviço, dependendo de como ele é aplicado. Mas depois disso, criar valor, quebrar as objeções, só para depois vender. Eu acho que o vender só lá no final. Mas vem cá, eu quero falar, né, de algumas coisas que eu vejo você falar muito. Sim. E como eu não sou da área, eu acabo tendo uma visão minha. Sim. De cada coisa. Minimalista, o que seria? Sim. Porque quando você fala minimalista, eu digo, ixi, é tudo branco. Né? Bota tudo branco, menos coisa possível, um ambiente mais aberto, e é isso que é minimalista. Eu sei que não é. Sim. Né? Mas a visão que eu tenho é isso. O que é um ambiente minimalista? Para mim, minimalismo é sofisticação. Eu vejo. Opa, já pegamos aqui, né, uma visão que eu tinha errada, que minimalista é algo mais prático. Sim. E você já trouxe outra visão. Opa, minimalismo é sofisticação. Isso.
Quanto exemplo, menos... tem uma questão de gosto aí, tem. Eu não gosto daqueles ambientes que tem um bocado de informação. É um gosto particular meu. Então, são mais realmente limpos, um design mais retilíneo, não necessariamente branco, pode ter cor e etc. Mas é algo mais retilíneo, sofisticado, simples. Quando eu digo simples, não é simples no sentido literal pobre, da palavra. mas sofisticado. Exatamente, sofisticado. Então, o minimalismo para mim é isso. É uma questão mais de visão filosófica de um gosto pessoal de arquitetura que eu vejo em outros profissionais, acabo adaptando aos meus projetos. Então é mais uma questão de nichamento do que eu gosto de produzir. Como eu disse, nem sempre eu produzo só arquitetura minimalista, porque tem clientes que têm outros gostos, mas é isso que eu penso sobre minimalismo. Massa, legal. E agora vai uma questão minha, né? Sim. Aí uma crença agora, Sim. porque eu via, né? Isso dentro da família, né? Quando você fala de iluminação, Sim, né? Meu irmão, quando você fala de iluminação, eu lembro de um tio meu sim. que fez um projeto arquitetônico e a arquiteta colocou várias luzes. Só que é o seguinte, ele é muquirana, meu irmão. Sim, sim. E aí eu chegava lá, muitas na casa dele, e aí ele ficava, não liga essa luz não, que essa luz gasta muito, energia. viu? Tem que ligar essa, que essa aqui gasta Sim. menos. E assim, quando você fala de iluminação, tem na minha cabeça, dá Lembra vontade- dele. eu lembro dele na Sim. hora. Porque assim, eu sei que não é isso, mas eu queria que você explicasse. Muito cliente até pergunta se eu vou gastar muita energia quando eu colocar. Aí, tá vendo? Então não tava tão errado assim. Mas na verdade não é isso. Você tem ali várias fontes de luz, mas você vai criar cenários. Não necessariamente você vai ligar todas as fontes de luz de um momento só. Sim. Então, por exemplo, eu vou colocar a ideia de uma sala. Você tem uma fonte de luz que está ali indireta, bem aconchegante, bem leve, e tem outras fontes de luz mais pontuais, como pendentes, fontes de luz diretas, Como a gente tem etc. aqui, né? Que a Exatamente. gente tá no estúdio, né? Então tem que ter luzes direta, não é isso? Exatamente. Mas você não precisa ligar tudo de vez, vai depender da sua necessidade. Por exemplo, você está ali com sua família, quer tomar um vinho, já é sábado, finalzinho do dia, você liga só uma luz pontual, aconchegante, indireta, toma seu vinho, bota a luz ambiente. A luz mais amarela. Isso. Você está precisando estudar na sala, você vai ligar a luz direta, está precisando procurar alguma coisa, está querendo ficar mais alerta porque quer deixar tudo iluminado. Aí você liga a luz mais direta. Então a ideia é criar cenários Certo. e a partir desses cenários, dentro da função do ambiente, do que você vai fazer no ambiente, cada luminária, cada fonte de luz vai ter sua função. Mesma coisa para o quarto, para o escritório e assim E quando a sucessivamente. gente fala de iluminação, Rafael, Sim, ontem eu tava pensando nisso de noite, né? Pensando que a gente sabia que a gente ia fazer esse episódio. E, cara, eu preciso perguntar isso pro Rafael. Quando a gente fala de iluminação, a gente tem que considerar e precisa considerar a iluminação natural? com certeza, ela é fundamental. Até por questão, tem uma coisa, Saulo, chamada ciclo circadiano, Certo. que é o tempo do dia mesmo. O sol nasce, passa o meio-dia, se põe. Então essa é o normal, é o natural. Quando a gente ainda era lá nos tempos que não existia energia elétrica, nós não tínhamos energia elétrica, consequentemente só vivíamos à base do sol. Então, o sol nascia, quando ele dormia, todo mundo praticamente ia dormir. Quando se criou-se a energia elétrica, nosso corpo mudou. Porque começa a ter incidência ali da luz artificial. Os estímulos mudaram. Exatamente. Hoje em dia, pior ainda, tem telas, celular, para criança isso também é um problema. Mas isso gera certas alterações hormonais no nosso corpo, hormônio do estresse, acaba diminuindo a questão de sono e etc. Então, um primeiro ponto, a luz natural no dia a dia é fundamental. Seja por questões de saúde, ou para o estudo, ele vai ser melhor quando você tem luz natural, trabalho, você vai trabalhar melhor com luz natural. E aliado a isso, tem toda a questão da luz artificial que tem que estar sempre ligada a essa questão do ciclo circadiano, ou seja, tentar na melhor maneira possível, não dá para ser 100% porque não tem como desligar a energia elétrica, mas se aproximar um pouquinho do que é o dia a dia natural do sol, como um todo. Então, por exemplo, a questão da luz amarela, a luz quente, que a gente chama. Muita gente odeia a luz quente, gosta daquela luz branca, acha que a luz branca aqui tem luz de verdade. Quantos etc. mais watts, Exatamente. melhor. Mas não necessariamente. Então, por exemplo, em um ambiente mais aconchegante, mais relaxante, como um quarto, uma sala, o ideal é que tenha, por exemplo, a luz amarela, porque isso vai te trazer um aconchego, vai diminuir a questão da incidência desse hormônio do estresse, vai aumentar a quantidade de melatonina, você vai dormir melhor e etc. Mas em ambientes mais de trabalho, de alerta, uma indústria, um hospital, a luz branca é fundamental. Então isso tudo é ciência, não é nada que não seja ciência, é tudo técnica, por Tudo exemplo. baseado, Exatamente. né, no... Então a questão, respondendo a você, a luz natural é fundamental.
mas aliada a ela, a luz artificial dá essa possibilidade de se aproximar um pouquinho do que era antigamente o dia a dia da gente, quando não existia luz elétrica, que hoje a gente tem que se adaptar a ela, não tem como desistir, mas que acaba criando problemas na nossa saúde, no nosso dia a dia. Eu imagino que isso é um estudo bem amplo, né? Sim, que você... tem profissionais que fazem todos esses estudos, pesquisa e etc. E você é uma das suas especialidades, se eu não me engano, né? Eu tenho uma especialização a gente chama em Master Light Design. Eu acabo traduzindo para design de iluminação, para facilitar a vida do cliente. Sim. Mas é quando a gente estuda justamente todas essas questões técnicas, qual a melhor fonte de luz, qual é, a gente chama, é um termo mais técnico, mais a luminância dessa fonte de luz, a iluminância, e outras questõezinhas que acabam agregando no projeto, acaba sendo um upgrade mesmo naquele projeto. Rafael, você faz mais projetos de residência ou mais projetos comerciais? Você se define mais como, ou se existe uma definição, ou se você pega todos esses tipos de... Hoje em dia, Saulo, eu não gosto de nichar muito. Eu gosto de fazer tanto os residenciais como os comerciais. Seja de qualquer área. Seja de qualquer área. Porque eu gosto desse tato de estar ali com o cliente, aprendendo com o cliente. Às vezes eu estou ali fazendo consultório odontológico. Eu aprendo com aquele cliente. Às vezes eu vou fazer um material de construção, aprendo com aquele cliente. Agora fez o quarto da Malu. Exato, o quarto da Malu, da Juliana e do Hugo. A Juliana já esteve aqui, o Hugo também, né? A Juliana tá ali no finalzinho da gestação. E eu vi muitos elogios aí desse quarto aí, desse bebê. Por isso que eu perguntei, porque assim... Quando você fala iluminação, beleza, eu sei que na residência, ok, mas isso talvez seja até mais importante ainda no ambiente comercial. Com certeza. É por isso que eu quis fazer essa pergunta, para entender melhor quais são os nichos que você se adequa. A iluminação em relação ao residencial é uma iluminação mais abstrata, vamos dizer assim. Depende muito do gosto do cliente, da sua criatividade. Então você é um pouco mais livre a fazer essas escolhas, seja de fonte de luz, de técnicas e etc. No comercial também, mas dependendo do comercial, é necessário ter alguns padrões mais técnicos. Por exemplo, consultório odontológico. Você tem uma questão de iluminância que é necessária. E tem as cores também, né? Que são ali... enfim, que faz parte da marca, né? Sim, então isso também é bom colocar ali em algum... Questão de IRC, que é questão, por exemplo, em restaurante é necessário. O IRC, ele mostra a qualidade das cores. Geralmente lâmpadas comuns, você vê, por exemplo, um vermelho não tão vermelho assim. Mas, por exemplo, em um restaurante é fundamental você ver as cores da melhor forma possível. Exato. Porque senão você vai achar que aquele alimento está estragado, você vai achar uma série de coisas. Então, tem algumas questõezinhas técnicas, em questão de fonte de luz, a exemplo do IRC, que também são fundamentais. Se você escolher a lâmpada errada, a fonte de luz errada, pode dar alguns problemas, dependendo. Legal. Já pensei aqui em vários locais aqui em Aracaju que estão precisando desse serviço, viu? Eu fui no restaurante até que não iluminava o local do prato. Era totalmente escuro o que deveria iluminar, que era a mesa. Claro que era bem aconchegante a iluminação e etc. Mas dá para ser aconchegante iluminando o que é necessário que se ilumine. Perfeito. Trazendo uma luz mais direta ali, né? Na mesa, exato. Tô aprendendo, tá vendo aí? Tô aprendendo, tô pegando o jeito aí, viu, Rafael? Mas tem muito lugar aí que precisa se atentar. Inclusive, isso deve refletir muito no resultado final. Nas vendas. Por exemplo, num restaurante desse, com certeza. Com certeza. Por exemplo, uma padaria... Você come com os olhos, aquela história, né, de você come com os olhos, isso é verdade. Isso. Por exemplo, você vai no shopping de uma joalheria, por exemplo. Você tem que iluminar o que importa ali, que são justamente as joias. Sim. Se você não direciona, vamos dizer assim, o olhar do seu cliente para o que você quer vender, às vezes é aquela joia específica porque ela é o seu produto mais caro, então o seu produto que mais vende. Então são técnicas que acabam agregando também na venda. Tudo isso você tem que pensar no projeto. Conversando com o cliente. A conversa do cliente é fundamental para você entender, né? Sim. Porque só ele conhece o negócio dele. Sim. Então ele vai passar todas essas demandas, queria isso, queria aquilo. E aí você vai perguntando, vai tirando essas dúvidas, vai estudando um pouquinho e aí vai criando essas ideias, essas estratégias. Vou fazer uma pergunta agora que... Ai, meu Deus. Veio na minha cabeça assim. Sim. Talvez seja a pergunta mais estúpida, mas eu vou fazer mesmo assim. Uma sala de reunião muito bem arquitetada, Sim. muito bem iluminada, Sim. do jeito correto, você diria que ajudaria no fechamento de um contrato, de uma venda, de uma negociação? Eu acho que aquela questão dos cenários é fundamental. Se você tem um cliente que você já prepara a Exato. sala antes de receber. E às vezes até agora, né?
depender do momento daquele cliente dentro da sua empresa, se ele está chegando, se ele está indo embora, ou se ele de fato vem para uma questão mais enérgico, mais tranquilo. Isso tudo você pode montar cenários ali para dentro da sua sala de reunião para ajudar nessa... Por exemplo, se você tiver uma reunião ali, nesse caso não para negócio, com sua equipe, você precisa de uma iluminação mais branca, mais alerta, mais geral. Porque você vai passar ali um tempo conversando com sua equipe, você quer trazer coisas, sono. Mas você quer uma iluminação mais aconchegante, mas também não quer trazer tanto sono assim. Você faz uma iluminação bonita, amarela, indireta, com alguns pontos diretos. Então isso com certeza vai agregar no final, no fechamento. Um ponto que eu trago muito, eu estava até conversando com o Celso, o nosso líder lá, os restaurantes, por exemplo. Se a gente pegar um McDonald's, ele tem uma iluminação muito branca, muito homogênea, bem forte, porque o cliente dele vai chegar ali, vai comer, dá 20 minutinhos, vai embora. Ele quer expulsar o cliente dele. Sim. Mas você vai, por exemplo, no Outback e outros restaurantes, é uma iluminação mais aconchegante, tem muito luz e sombra, mais direta, indireta, porque ele quer que o cliente passe ali mais tempo. O LTV é maior, né? Quer tomar um vinho, exatamente, passe ali, convide amigos, enfim. Então tudo isso a iluminação ajuda também nesse sentido. Show de bola. Meu amigo, a gente podia passar a tarde toda aqui conversando sobre isso. Luz, é verdade. Sobre luz e sobre arquitetura em geral, né? E como ela impacta, né, na vida da gente. E a arquitetura, ela impacta sim, né? Sim. As pessoas acham que é besteira, mas não é, cara. No seu modo de dormir, consequentemente, quando você acorda no outro dia, seus filhos. Acessibilidade. E a arquitetura envolve tudo isso. Segurança, se você tiver um idoso, por exemplo, e o banheiro não for adequado, o revestimento não for adequado, ele pode levar uma queda. Hoje, questão de queda é um dos maiores questões de morte de idosos. Tá falando com Júlia sobre isso. São várias questões. Tem que ser pensado, né? Sim. Meu amigo. Quem achava que construir uma casa ia chamar um mestre de obra, um pedreiro lá, ia resolver a vida, já viu que não, né? Porque... E beleza, ele até precisa de um mestre de obra e de um pedreiro para executar. Mas baseado em toda a ciência que um arquiteto, um engenheiro vai trazer. Tem que existir um planejamento, né? Com certeza. Com certeza. Meu amigo. Agora vamos falar sobre visão de futuro. Sim. Você deseja expandir o escritório para demandas institucionais e também para outras áreas? É um sonho. Quem sabe com a loja física ou sei lá o quê? É um sonho meu a questão dos institucionais, né? Desde a faculdade eu gostava muito de fazer arquitetura institucional, que é o quê? Posto de saúde, centro cultural, uma loja, a loja é mais comercial, mas, por exemplo, fóruns e outros tipos de arquitetura que o grande público acaba utilizando. Eu tenho esse sonho, ainda está ali guardadinho, mas com o tempo eu quero participar mais de licitação, de poder expandir esse tipo de para esse tipo de projeto. Preciso lhe apresentar então, aqui fica meu compromisso com você, inclusive, Lucas da Foco, pô, ele já teve aqui, acho que foi o primeiro episódio. Sim. Preciso regravar, inclusive, com ele. Arquiteto, sim, né, colega seu de trabalho, e cara, um cara fantástico, sou super fã dele, não sei se você conhece o trabalho dele. Já ouvi falar. A pegada, né, da empresa dele, né, a última coisa na esteira ali pro cliente é a arquitetura. Sim. Primeiro ele prepara todo um terreno, por exemplo, vocacionamento de terreno, né, entre outras coisas que ele faz, tá? E a última coisa que ele vai entregar é a arquitetura. Antes ele vem todo um compliance ali que ele tem dentro da empresa dele para que o projeto seja bem sucedido. Sim. Não é só bem executado, mas bem sucedido. E, cara, ele tem obra no Brasil todo. Sim. Né? Inclusive o Hub de Inovação, se eu não me engano foi ele ou uma parte dele. Tem a Arena do Corinthians, né? Eu não sei, eu acho que é uma parte, né? Uma parte lá da Arena foi ele que desenvolveu, entre outros. Sergipano. Sergipano, empresa daqui. Eu preciso... Quem sabe esse café eu consigo trazer ele ali pra gente bater um papo. Bora fazer essa conexão. Que é um cara fantástico, inclusive é do Expandir, né? Sim. Como eu falei, ele foi o primeiro episódio do Expandicast, porque foi um cara assim que... Luca é fora da curva, cara. E conheci ele no tatame de jiu-jitsu. Oxi. Né, a gente treinando junto pra você ver, né? E a gente não sabia, né, o que um outro fazia. Acabamos virando amigo, acabamos virando parceiro. Ele entrou no Expandir. Ele que iniciou o grupo de quinta,
Né? Ele foi na sexta e disse assim, cara, eu preciso desse negócio, como é que a gente faz? Eu digo, vamos abrir um grupo, ele, bora, topo. E ele abriu o grupo, né? Ele iniciou ali o grupo, o cara é fantástico. Então assim, e um cara do network fenomenal, ele também é um cara assim que cara, eu sou suspeito de falar sobre ele, mas é um cara muito bacana, com certeza ele vai gostar muito de bater esse papo, porque ele é, meu irmão, é sempre um aprendizado pra todo mundo, né? Mas me fala, você estava pensando, você disse que pensa em expandir para essa questão institucional. Isso. E mais alguma coisa? Então, eu tenho uma vontade de fazer uma loja de iluminação mais para frente. Por quê? Eu vejo que tem essa necessidade de mercado aqui em Sergipe. Quando eu fiz minha pós-graduação, tive a oportunidade de conversar com vários profissionais lá na pós. E aí eu vi uma menina, que ela é de Florianópolis. Certo. Ela é design de interiores. Mas ela trabalhava numa loja técnica de iluminação lá em Floripa. Legal. E a menina entendia de tudo de iluminação. Muito técnico mesmo até. E aí eu percebi, aqui não tem uma loja dessa, por exemplo. E aí quando eu chego nas lojas de Aracaju, sem citar nomes, eles acabam não entendendo toda essa parte da especialização, o que é uma iluminância, um IRC que eu citei, a luminância, tipos de focos de luz, enfim. É algo muito comercial. Olha, aqui a gente vende esse tipo de luz, é quente, é fria, e o foco é único. Aqui não tem muito, é muito padrão, melhor dizendo, não tem variações. Isso é verdade, cara. Eu tô precisando comprar, inclusive, uma lâmpada, se não me engano, de 8 watts. Sim. Eu não encontro lugar nenhum, vou ter que pedir pela internet. Sim, infelizmente. Né? Porque justamente por isso. Não tem algo específico aqui. Isso, você tem que pedir em São Paulo, em outro local. E aí, inclusive, quero dicas, viu? Pode me chamar, que a gente conversa. E aí é isso, eu vejo essa necessidade no mercado aqui. É uma coisa muito ainda no início, assim, mas eu quero um dia abrir uma loja de iluminação mais técnica, agregar essa parte que eu acho que falta aqui para iluminação. Obviamente tem que ter toda uma questão de ensinar o cliente, ensinar os colegas profissionais, arquitetos também, porque eles também têm essa dificuldade em relação à iluminação. Alguns já têm a especialização, mas é uma coisa que eu tenho vontade de abrir, que é abrir uma loja de iluminação técnica. Opa, vamos viabilizar aí esse empreendedorismo aí. Meu amigo, estamos chegando aqui ao final. Perfeito. Tá? Primeiro, de novo, te agradecer por você estar aqui. Conversa muito bacana. Dava aqui espaço para a gente fazer aqui, né, várias horas ou vários programas, e quem sabe aí outros programas virão, né? Na verdade, quem sabe não, com certeza, né? A gente tem outros projetos também, depois eu te conto em off. Tá bom. Aqui. Na sua visão, qual mentalidade um arquiteto ou um empreendedor precisa adotar para transformar dificuldade em crescimento real, como você fez? Saber vender. Eu acho que ele tem que entender que ele é um empreendedor. É base, né? Saber vender. Empreender. A empresa que não vende tá morrendo. Porque se ele não entender que ele é um empreendedor, que tem que saber vender, não vai sair do local, não vai sair do lugar. Então acho que é isso que ele tem que entender. Show de bola. Cara, mais uma vez obrigado. O Expandcast tá encerrando aqui. Aí eu que agradeço. Ó. O episódio 48. Já pensou? Rapaz, fizemos muito podcast aqui, muitos assuntos. E aí eu falo, galera, ó, olha a importância disso aqui. Olha a importância de ter o Rafael aqui, um empreendedor, né? Um empreendedor jovem, sim, né? E que trouxe vários insights aqui, né? Para vocês que estão empreendendo, você que é um profissional liberal, assim como ele, você que está iniciando um projeto. Olha que riqueza. E de graça. Sim. Lá no YouTube, no Spotify, você nos encontra. Então, o que é que eu peço pra você? Chegou até aqui, cara, é porque você gostou. Então, se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, mande pra galera aí, porque esse é a única coisa que eu peço pra você. É a única contribuição que você vai fazer aqui, é levar a gente pra mais pessoas. Então, faz isso, para que a gente possa, essa iniciativa ela possa perdurar ainda mais, possa trazer mais pessoas aqui nesse projeto grandioso. Rafael, obrigado. Eu que agradeço. Foi top. Show de bola, meu amigo. E vamos embora. Tchau, valeu. tchau. Até a próxima quarta, às 20 horas. Quando fundei o Expandi, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada
fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.